Durante décadas, o mundo foi testemunha de homens que desafiaram governos, construíram impérios com sangue e cocaína e transformaram a violência em um negócio global. Dos bairros mais pobres de Medellín às montanhas de Sinaloa, o narcotráfico forjou lendas escritas com poder, dinheiro e morte. Hoje você conhecerá os 10 chefes do crime mais procurados e temidos da história. Figuras que transformaram o crime em uma indústria e deixaram uma marca permanente na história do poder e da corrupção. Prepare-se para uma jornada pelas vidas de quem dominou o mundo nas sombras. Se você gosta de histórias reais de poder, crime e queda, inscreva-se no canal e acompanhe até o final. O que você vai ouvir não é ficção. É a história do verdadeiro inferno do narcotráfico. Falar do narcotráfico moderno é falar de um nome que mudou o destino de toda uma nação: Pablo Emílio Escobar Gaviria. O homem que, vindo dos bairros humildes de Antioquia, ascendeu até se tornar o traficante mais poderoso do planeta. Escobar nasceu em 1 grau de dezembro de 1949, em Rio Negro, Antioquia, e cresceu nas ruas de Medellín, cercado por carências, mas também por uma ambição, que logo se tornaria sua marca pessoal. Filho de uma professora e de um agricultor, aprendeu desde cedo que o dinheiro abria todas as portas, inclusive aquelas que a lei mantinha fechadas. Ainda adolescente, já demonstrava talento para o crime. Roubava lápides para revender, contrabandeava cigarros e, mais tarde, carros. Eram delitos pequenos, mas suficientes para perceber algo. Seu destino não era ser um criminoso comum, mas o dono do negócio mais lucrativo do planeta. Nos anos 70, quando os Estados Unidos viviam o auge do consumo de cocaína, Escobar enxergou sua oportunidade. Com visão empresarial e uma determinação brutal, começou a construir seu império. Logo criou uma rede aérea que ligava as selvas colombianas a Miami. Assim nasceu o Cartel de Medellín, uma organização que em poucos anos controlava quase todo o fluxo de cocaína para a América do Norte. Escobar não possuía apenas laboratórios escondidos na selva, tinha também sua própria frota de aviões e até submarinos improvisados. No auge, controlava 80% da cocaína que entrava nos Estados Unidos, gerando mais de 70 milhões de dólares por dia. Com tamanha fortuna, Escobar ergueu um símbolo de seu poder: a Hacienda Nápoles, uma propriedade tão descomunal quanto sua ambição. Pistas de pouso privadas, um zoológico com animais exóticos, trazidos da África, lagos artificiais, mansões e carros de luxo. Era o reino do patrão del mal, um império onde a riqueza se misturava ao sangue. A fortuna de Pablo Escobar atingiu níveis impossíveis de imaginar. Segundo seu irmão Roberto, em algumas ocasiões perdiam milhões de dólares por ano por algo tão trivial quanto a umidade ou ratos que devoravam os maços de dinheiro escondidos. Havia tanto dinheiro que a deterioração das cédulas se tornou uma perda aceita. Em uma de suas fugas pela selva, contam que Escobar queimou mais de 2 milhões de dólares em dinheiro vivo, apenas para aquecer sua filha, uma história que ilustra o excesso absurdo e a humanidade distorcida daquele homem capaz de queimar dinheiro, enquanto o país ardia em guerra. Mas o verdadeiro poder de Escobar não era medido em dinheiro, e sim em medo. Foi ele quem popularizou uma das frases mais temidas da história do crime latino-americano: plata ou plomo. Você aceitava o suborno ou enfrentava a morte. Sob essa política implacável, Escobar conseguiu se infiltrar nos níveis mais altos do poder colombiano. Políticos, juízes, policiais e funcionários públicos. Todos sabiam que o chefe não negociava duas vezes. Quem resistia simplesmente desaparecia. Sua lista de crimes abalou o país. Ordenou o assassinato do candidato presidencial Luiz Carlos Galán, detonou uma bomba no voo Avianca 203, onde mais de 100 pessoas morreram, e orquestrou o ataque ao prédio do DAS em Bogotá, deixando cerca de 50 mortos. A Colômbia vivia sob o terror de um homem que transformou o narcotráfico em terrorismo de Estado.
Durante os anos mais sombrios, carros-bomba e assassinatos diários faziam parte do cenário urbano. Escobar havia declarado guerra aberta ao Estado. E o Estado respondeu com uma caçada sem precedentes. Ainda assim, a figura de Escobar era uma contradição viva. Enquanto aterrorizava uma nação, também construía bairros, escolas e campos de futebol para os mais pobres de Medellín. Para muitos, era um benfeitor. Um Robin Hood, que roubava do Estado para dar ao povo. Essa dualidade criminoso e salvador o transformou em um mito perigoso, amado e odiado ao mesmo tempo. Nos anos 80, Escobar quis dar um passo além: o poder político. Foi eleito suplente na Câmara dos Representantes da Colômbia em 1982, mas sua tentativa de se legitimar terminou em tragédia. Seu passado criminoso veio à tona, e jornalistas como Guillermo Cano, que o denunciaram abertamente, pagaram com a própria vida. Expulso da política, Escobar jurou vingança contra as elites e contra o próprio Estado. O conflito que se seguiu foi brutal. O cartel de Medellín assassinou juízes, ministros, policiais e jornalistas. Mais de 4.000 mortes são atribuídas, direta ou indiretamente, à sua guerra pessoal contra o sistema. A pressão dos Estados Unidos foi decisiva. O acordo de extradição com a Colômbia ameaçava seu império, e Escobar prometeu impedi-lo com sangue e fogo. Em 1991, após anos de confrontos, negociou sua rendição sob uma condição inacreditável: construir sua própria prisão, La Catedral, um palácio disfarçado de penitenciária. Entre muros vigiados por seus homens, Escobar vivia como um rei. Campo de futebol, bar, boate e todo o conforto que seu dinheiro podia comprar. De lá, continuou comandando seus negócios, zombando do governo e do mundo. Mas a farsa não durou. Em 1992, quando as autoridades tentaram transferi-lo para uma prisão de verdade, Escobar fugiu sem dificuldade, desencadeando a caçada final. O governo colombiano, a DE, e um grupo paramilitar conhecido como Los Peps uniram forças para acabar com ele. Em 2 de dezembro de 1993, um dia após completar 44 anos, Pablo Escobar foi localizado em um bairro de Medellín. Uma ligação telefônica para sua família selou seu destino. O fim do chefe estava próximo. Em 2 de dezembro de 1993, após anos de perseguição, a história do patrão del mal chegou ao fim. Uma operação do bloco de busca cercou uma casa no bairro Los Olivos, em Medellín. Encurralado e sem saída, Escobar tentou fugir pelos telhados, mas as balas foram mais rápidas. Seu corpo ficou estendido sobre os telhados, e com ele caiu o império mais violento que a Colômbia já conheceu. A morte de Pablo Escobar marcou o fim do cartel de Medellín, mas não do narcotráfico. Seu nome virou lenda. Para alguns, foi um monstro sanguinário. Para outros, um rebelde que desafiava o sistema. Sua vida virou tema de filmes, séries e documentários. Mas além da ficção, sua história simboliza algo mais profundo: o preço de uma ambição sem limites. Escobar teve tudo: dinheiro, poder, medo e até a devoção de um povo. Mas seu desejo de ser intocável acabou por destruí-lo. Sua queda foi tão espetacular quanto sua ascensão. E mesmo décadas depois, sua sombra ainda percorre as ruas de Medellín. O patrão del mal pode ter morrido, mas seu mito, jamais. A milhares de quilômetros dali, nas montanhas do noroeste do México, outra figura estava destinada a ocupar seu lugar na história. Um homem que transformou a fuga em arte e a astúcia em sua principal arma. Seu nome: Joaquim Argivaldo Guzmán Loera, conhecido pelo mundo como El Chapo. Nascido em 4 de abril de 1957, em La Tuna, Badiraguato, uma pequena comunidade escondida entre as serras de Sinaloa, Guzmán cresceu cercado por pobreza, violência e plantações de papoula. Seu pai, Emílio Guzmán,
era agricultor e cultivador de maconha e ópio. Nesse ambiente, o jovem Joaquim aprendeu duas lições fundamentais: que a terra dá pouco e que a droga dá tudo. Sua baixa estatura, apenas 1,64 m, lhe rendeu o apelido de El Chapo, o baixinho. Mas seu tamanho nunca foi um obstáculo. Desde cedo demonstrou uma mente calculista e uma vontade implacável. Seu caminho no crime começou como lugartenente de Miguel Ángel Félix Gallardo, o lendário padrino do cartel de Guadalajara. Sob sua tutela, El Chapo aprendeu os segredos do tráfico: como mover a mercadoria, como subornar e como sobreviver. Quando Félix Gallardo foi preso em 1989, o mapa do narcotráfico mexicano foi redesenhado. O negócio foi dividido entre antigos aliados e Guzmán herdou sua parte nas montanhas de Sinaloa. Ao lado de Ismael El Mayo Zambada e Héctor Luis El Güero Palma, fundou uma nova organização, o Cartel de Sinaloa, uma engrenagem criminosa destinada a se tornar a mais poderosa do planeta. El Chapo entendeu que, para dominar o negócio, precisava inovar. Deixou para trás os aviões pequenos e os métodos tradicionais e criou sua marca registrada: os túneis fronteiriços, verdadeiras obras de engenharia clandestina que ligavam o México aos Estados Unidos. Debaixo da terra, o império de El Chapo começava a se expandir. O que começou como um negócio familiar nas montanhas, transformou-se em uma rede internacional de cocaína, metanfetaminas e maconha. El Chapo Guzmán não apenas herdou o legado de Escobar, ele o superou, levando o narcotráfico a uma escala global. O império do cartel de Sinaloa rapidamente ultrapassou fronteiras. Sob o comando de Joaquim Guzmán, a organização estendeu seus tentáculos a mais de 50 países, controlando rotas para os Estados Unidos, Europa, Ásia e Oceania. Transportavam cocaína, maconha, metanfetaminas e heroína. Era um negócio global, uma multinacional do crime. Nas décadas de 1990 e 2000, o cartel de Sinaloa se consolidou como a organização criminosa mais poderosa do planeta. A fortuna de El Chapo atingiu valores tão extremos que, em 2009, a revista Forbes o incluiu entre os homens mais ricos do mundo, com um patrimônio estimado em US$ 1 bilhão. O camponês de Badiraguato havia se tornado um magnata invisível, tão poderoso quanto os empresários que controlavam Wall Street, mas aquele império foi erguido sobre sangue. Os anos 2000 marcaram uma das fases mais violentas da história recente do México. O cartel de Sinaloa enfrentou seus inimigos naturais: o cartel de Juárez, os Beltrán Leiva e, sobretudo, Los Zetas, uma organização paramilitar conhecida por sua brutalidade. El Chapo sabia combinar estratégia e terror. Negociava com quem podia ser útil, mas aniquilava quem atravessasse seu caminho. Sua guerra deixou milhares de mortos, incluindo civis presos no meio do fogo cruzado. A violência virou sua marca, e seu nome, um pesadelo para o Estado mexicano. Em 9 de junho de 1993, a sorte virou contra ele. Foi capturado na Guatemala e extraditado para o México. Condenado a 20 anos de prisão por narcotráfico e assassinato, El Chapo parecia ter chegado ao fim. Mas, mesmo atrás das grades, o poder do seu dinheiro continuava intacto. A corrupção no sistema penitenciário permitiu que ele seguisse comandando parte de suas operações de dentro da cela. Em 19 de janeiro de 2001, o impossível aconteceu. El Chapo Guzmán fugiu da prisão de segurança máxima de Puente Grande, em Jalisco. Segundo a versão mais difundida, ele se escondeu dentro de um carrinho de lavanderia que saiu pela porta principal. Assim nasceu a lenda. A partir daquele momento, o homem virou um fantasma. Por mais de 10 anos, Guzmán viveu escondido nas montanhas de Sinaloa, protegido por seus sicários e por comunidades inteiras que o viam como um benfeitor. Nos povoados, seu nome era sinônimo de respeito ou de medo. Enquanto o governo o caçava, ele se casava com Emma Coronel, uma rainha de beleza, e formava uma família em meio ao caos. Em 22 de fevereiro de 2014,
A sorte voltou a mudar. Após uma operação conjunta da Marinha Mexicana com a DEA, El Chapo foi capturado em Mazatlán, Sinaloa, em um apartamento à beira-mar. O mundo comemorou sua prisão. Tinha caído o fugitivo mais procurado do planeta, mas a história ainda estava prestes a escrever seu capítulo mais inacreditável. Em 11 de julho de 2015, El Chapo voltou a fazer o impossível. Escapou do presídio do Altiplano, no estado do México, por um túnel de mais de 1,5 km, com ventilação, iluminação e uma motocicleta sobre trilhos. A fuga foi tão perfeita que parecia tirada de um filme. E o mundo voltou a pronunciar seu nome com espanto. Durante sua segunda fuga, Guzmán se sentiu intocável. Tentou negociar a própria história e procurou atores e produtores para levar sua vida ao cinema. Nessa tentativa de se eternizar, organizou um encontro secreto com Sean Penn e a atriz Kate Del Castillo. Aquela entrevista, publicada algum tempo depois, se tornaria o erro que selou seu destino. Em 8 de janeiro de 2016, em uma operação chamada Cisne Negro, a Marinha Mexicana invadiu uma casa em Los Mochis, Sinaloa. Após um tiroteio feroz, Joaquim Guzmán Loera foi capturado pela terceira vez. O homem que havia enganado o Estado por mais de 20 anos finalmente voltava a cair. E desta vez, não haveria túnel de fuga. Desta vez, as autoridades não estavam dispostas a repetir os erros do passado. Após sua última captura, El Chapo Guzmán foi transferido sob segurança máxima. Em janeiro de 2017, o México o extraditou para os Estados Unidos. O homem que havia humilhado o Estado mexicano com 2 fugas impossíveis, agora enfrentava a justiça do país mais poderoso do mundo. Em 2019, começou seu julgamento no Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova York. O processo revelou os segredos mais sombrios do narcotráfico moderno. Subornos milionários a políticos, militares e funcionários. Sistemas de túneis sob a fronteira. E uma rede internacional de tráfico que operava como uma empresa global. Depoimentos de antigos aliados desenharam a verdadeira dimensão do seu império. Assassinatos seletivos, corrupção institucional e toneladas de cocaína atravessando todos os anos para os Estados Unidos. El Chapo virou o rosto público de um poder que o governo nunca conseguiu erradicar. A sentença foi implacável. Prisão perpétua mais 30 anos. Ele foi enviado para a penitenciária ADX Florence, no Colorado, a prisão mais segura do planeta, conhecida como a Alcatraz das Montanhas Rochosas. Ali permanece isolado, sem contato com o exterior, sem túneis nem aliados, apenas com sua lenda. Mas o cartel que ele construiu não desapareceu. O cartel de Sinaloa segue operando com a mesma força, sob novas lideranças. Entre elas, seus próprios filhos, conhecidos como Los Chapitos, que herdaram tanto seu poder quanto sua ambição. A história de El Chapo Guzmán não é apenas a de um fugitivo, nem a de um chefe lendário. É a história de um país inteiro, marcado pela violência, pela corrupção e pela impunidade. Um homem que enganou governos, fugiu de prisões impossíveis, acumulou uma fortuna incalculável, mas que no fim comprovou que nenhum império criminoso é eterno. Enquanto Guzmán caía, outro nome já ecoava nos céus do México. Um homem que mudou a forma de traficar drogas e levou o negócio para as alturas. Seu nome, Amado Carrillo Fuentes, conhecido como El Señor de los Cielos. Seu apelido não era por acaso. Carrillo desenhou uma frota aérea própria, aviões de carga, jatos particulares e pistas clandestinas que ligavam a América do Sul ao norte do México. Ele transformou o céu em seu território e o cartel de Juárez em uma das organizações mais ricas e temidas do continente. Nasceu em 17 de dezembro de 1956, em Navolato, Sinaloa, no seio de uma família humilde. Desde jovem, demonstrou um talento natural para os negócios e uma mente analítica que logo aplicaria ao mundo do tráfico de drogas. Seu mentor foi o próprio tio, Carlos Carrillo, que lhe abriu as portas do negócio. Com um jeito reservado e uma paciência calculada,
Amado subiu rapidamente nas fileiras do cartel. Durante os anos 80, trabalhou sob as ordens de Rafael Aguilar Guajardo, então líder do cartel de Juárez. Amado não era um pistoleiro nem um homem de rua. Era um estrategista. Dominava a logística, entendia as rotas, os tempos e os contatos. Cada remessa era uma operação militar. Cada voo, uma aposta capaz de movimentar milhões de dólares. E quando a liderança de Aguilar caiu, Amado Carrillo Fuentes assumiu o controle. Em 1993, após a morte de Rafael Aguilar Guajardo, Amado Carrillo Fuentes tomou o controle absoluto do cartel de Juárez. A partir desse momento, a fronteira norte do México, especialmente Ciudad Juárez, virou seu bastião. Era o ponto perfeito. Uma linha direta para os Estados Unidos e uma porta aberta para o tráfico internacional de cocaína. Seu apelido, El Señor de los Cielos, não era exagero. Carrillo revolucionou o narcotráfico ao conquistar os ares. Comprou e modificou aviões comerciais, cargueiros e jatos particulares para transportar toneladas de droga por céus vigiados. Seus voos clandestinos levavam entre 5 e 10 toneladas por viagem, desafiando até a DEA e a Força Aérea dos Estados Unidos. Sob seu comando, o cartel de Juárez se transformou em uma máquina perfeita. Uma rede de pilotos experientes, mecânicos, operadores e colaboradores leais que executavam cada missão com precisão militar. Sua logística era tão eficiente que durante anos se tornou o principal corredor aéreo de cocaína rumo à América do Norte, gerando bilhões de dólares. Mas Amado não era um chefe comum. Não buscava fama nem manchetes. Preferia o silêncio. Enquanto outros chefes ostentavam poder, Carrillo Fuentes se escondia atrás do perfil de um empresário reservado. Evitava holofotes e câmeras, e essa discrição foi sua melhor arma para sobreviver. Ainda assim, aproveitava os luxos que sua fortuna lhe oferecia. Mansões no México e na América Latina. Carros blindados, relógios exclusivos e viagens constantes ao exterior. Sua riqueza o protegia, mas sua obsessão por controle e perfeição também começava a consumi-lo. Durante seu reinado, o cartel de Juárez enfrentou inimigos poderosos. As guerras pelas rotas rumo aos Estados Unidos o levaram a confrontar o cartel de Sinaloa e grupos emergentes que queriam tomar o controle. Carrillo não era um assassino impulsivo, mas sua organização foi responsável por assassinatos seletivos, acertos de contas e desaparecimentos que mantinham sua autoridade inquestionável. Sua violência era cirúrgica, executada com precisão e sem testemunhas. Amado tinha uma obsessão peculiar: sua imagem. Tinha medo de ser reconhecido, medo de que uma fotografia o denunciasse. Por isso decidiu se submeter a cirurgias estéticas para mudar o rosto. Em 4 de julho de 1997, entrou em um hospital particular na Cidade do México para uma intervenção cirúrgica. Nunca mais saiu vivo. A versão oficial falou em complicações médicas. Outras teorias apontam para algo mais sombrio: uma reação letal por excesso de anestesia, ou até uma traição vinda de dentro do próprio círculo. O chefe mais poderoso dos céus caiu em terra, sem disparar um único tiro. Sua morte deixou um vazio enorme. O cartel de Juárez se fragmentou em facções que lutaram pelas rotas e pelo dinheiro. Ninguém conseguiu reconstruir o império que Amado havia criado. Ainda assim, seu legado permanece. O nome de Amado Carrillo Fuentes continua sendo sinônimo de poder, inteligência e ousadia. Um chefe que não conquistou apenas territórios, mas também os céus. A história de Amado Carrillo Fuentes mostrou que, no narcotráfico, a violência não basta. O poder de verdade nasce da inteligência, da estratégia e da capacidade de planejar cada movimento como se fosse uma guerra. E embora seu corpo esteja enterrado há mais de 2 décadas, seu nome ainda voa nos céus do mito. Porque, no mundo do crime organizado, há homens que morrem, mas nunca desaparecem. Após a queda de Carrillo, uma nova geração de chefes surgia no norte do México. Mais selvagem,
mais militarizada e muito mais imprevisível. Entre eles, um homem cujo nome foi pronunciado com medo por anos, Osiel Cárdenas Guillén, o chefe do cartel do Golfo e o criador do braço armado mais brutal da história do narcotráfico mexicano, Los Zetas. Osiel mudou as regras do jogo. Seu reinado não se baseou em diplomacia nem em astúcia financeira. Baseou-se no terror. Ele nasceu em 18 de junho de 1967, em Matamoros, Tamaulipas. Uma cidade de fronteira marcada pelo contrabando, pela pobreza e pela corrupção. Sua família era humilde, mas Osiel sempre quis mais. Desde jovem, circulou entre o comércio local e os negócios ilícitos, onde descobriu que o dinheiro fácil não era apenas tentador, era viciante. Logo começou a traficar pequenas quantidades de drogas e armas, movendo-se com naturalidade naquele mundo em que o crime era quase um costume. Sua habilidade de organizar, liderar e, sobretudo, impor respeito lhe garantiu um lugar dentro do cartel do Golfo, então controlado por Juan García Ábrego e Juan Nepomuceno Guerra. Durante os anos 90, Cárdenas Guillén ascendeu como um cometa dentro da organização. Tinha carisma, uma mente estratégica e mão de ferro. Não precisava gritar para ser obedecido. Um olhar bastava para impor autoridade. Ao fim da década, já havia se tornado o líder absoluto do cartel. E, sob seu comando, o cartel do Golfo se transformou por completo. Já não era apenas um grupo de traficantes, era uma força paramilitar. Controlavam rotas de cocaína, maconha e metanfetaminas rumo aos Estados Unidos. E seu poder se estendia de Tamaulipas até a América Central. Mas seu movimento mais ousado e mais perigoso foi a criação de Los Zetas, um grupo de elite formado por ex-militares treinados em táticas de guerra, inteligência e contra-insurgência. Eles seriam seu braço armado, seus olhos e seus executores. Com Los Zetas, Osiel mudou para sempre o rosto do narcotráfico mexicano. Já não se tratava apenas de vender droga. Agora se tratava de controlar territórios por meio do medo e da violência sistemática. Los Zetas realizavam sequestros, emboscadas e assassinatos com precisão militar. Cada operação era uma demonstração de disciplina, brutalidade e controle. E o país inteiro passou a temê-los. Osiel não temia ninguém, nem políticos, nem polícia, nem as forças armadas. Era um homem que gostava do desafio. Em 1999, protagonizou um dos episódios mais chocantes da história do crime mexicano. Interceptou um comboio da Marinha em Matamoros e, armado até os dentes, obrigou os soldados a jurarem lealdade a ele ou morrerem na hora. Aquele gesto insensato, quase suicida, transformou-o em uma lenda viva e no inimigo número 1 do Estado. Durante seu reinado, milhares de pessoas morreram. Rivais, policiais, civis e até integrantes do próprio cartel. O Nordeste do México virou um campo de batalha onde a lealdade era comprada com sangue. Osiel Cárdenas Guillén havia criado um monstro que, cedo ou tarde, também o devoraria. Sob o comando de Osiel Cárdenas Guillén, o cartel do Golfo alcançou uma expansão sem precedentes. Controlava rotas para o Texas, Novo México e outros estados fronteiriços dos Estados Unidos. Mas sua ambição não parou ali. Ele estendeu suas operações para a Europa e a América Central, firmando alianças com organizações criminosas estrangeiras para garantir um fluxo constante de cocaína e armas. Osiel entendia que o poder não se mantinha apenas com violência, mas também com negócios internacionais, subornos estratégicos e acordos ocultos. Seu império gerava bilhões de dólares por ano, o suficiente para comprar silêncios, lealdades e tempo. A DEA e as autoridades mexicanas o tinham na mira. Seu nome liderava as listas dos mais procurados do mundo. Mas capturá-lo era quase impossível. Seu exército de sicários, seus informantes dentro das instituições e o terror imposto por Los Zetas o tornavam praticamente intocável. Ainda assim, toda sombra tem seu fim. Em março de 2003, após uma operação conjunta entre México e Estados Unidos,
Osiel foi capturado em Matamoros. O chefe que havia transformado a violência em uma forma de governo caía nas mãos do Estado. Ele foi acusado de narcotráfico, assassinato, sequestro e ameaças a agentes federais. Sua extradição para os Estados Unidos marcou um antes e um depois. Pela primeira vez, um líder do cartel do Golfo era entregue à justiça norte-americana. Era a mensagem clara de uma nova era na guerra contra o narco. Nos tribunais dos Estados Unidos, enfrentou múltiplas acusações federais. Foi condenado a 25 anos de prisão por tráfico de drogas, conspiração para assassinato e lavagem de dinheiro. Durante o julgamento, veio à tona a verdadeira estrutura da organização e o papel implacável de Los Zetas. Um exército privado que atuava com brutalidade cirúrgica e sem limites morais. Embora Osiel Cárdenas Guillén permaneça atrás das grades, seu legado segue vivo. Los Zetas, livres do controle do Golfo, se tornaram uma organização independente, ainda mais violenta, marcando uma das fases mais sangrentas da história moderna do México. Sua história é a de um homem que transformou um cartel em uma estrutura militarizada, mudando para sempre a forma como as organizações criminosas operavam no país. De um jovem de Matamoros, ele passou a ser um chefe temido, que impôs sua lei com ousadia, estratégia e sangue. E seu nome ficou gravado como símbolo de um poder desmedido e do custo humano do narcotráfico. Mas antes de Osiel, antes de El Chapo, até mesmo antes do Senhor dos Céus, houve um homem que construiu as bases de todo o narcotráfico moderno no México. Um nome que ainda inspira respeito tanto entre chefes quanto entre agentes. O homem que organizou o caos e ensinou aos demais como um império criminoso deveria funcionar. Seu nome é Miguel Ángel Félix Gallardo, e no submundo, ele é conhecido como El Padrino. Ele foi o arquiteto dos grandes cartéis mexicanos, o mentor de figuras como Joaquín El Chapo Guzmán e Amado Carrillo Fuentes, e o homem que transformou pequenos contrabandistas em empresários do crime. Hoje, vamos mergulhar na história do cérebro por trás de um dos impérios mais sofisticados da história do narcotráfico, um homem que mudou o rumo do México com uma única ideia: que a violência deveria servir ao poder, não substituí-lo. Na história do narcotráfico mexicano, há um nome que ecoa como a origem de tudo. O arquiteto que transformou contrabandistas em empresários do crime. O homem que os chefes chamavam de El Jefe de Jefes. Miguel Ángel Félix Gallardo. Ele nasceu em 8 de janeiro de 1946, em Culiacán, Sinaloa. Mas foi em Guadalajara, Jalisco, que construiria o núcleo do seu poder. Vindo de uma família de classe média, desde cedo, demonstrou uma inteligência fria, disciplina e um instinto natural de liderança. Ele não era um homem violento. Era um estrategista, alguém que entendia o valor do controle mais do que o das balas. Na juventude, entrou para a Polícia Estadual de Guadalajara. Ali, aprendeu as regras do sistema. E mais importante, como quebrá-las sem deixar rastros. Sua passagem pela instituição não só lhe deu acesso a informações confidenciais, como também a uma rede de políticos, empresários e agentes corruptos que mais tarde seriam a espinha dorsal do seu futuro império. Félix Gallardo entendeu algo que muito poucos compreendiam naquela época. O negócio não era a droga, era o poder. No fim dos anos 1970, começou sua incursão no tráfico de maconha e depois de cocaína, justamente quando o boom do consumo nos Estados Unidos criava fortunas instantâneas. Sua formação policial lhe permitiu mover a mercadoria com precisão e sem levantar suspeitas. Foi um dos primeiros a enxergar o narcotráfico como uma empresa organizada, em que rotas, logística e corrupção eram tão importantes quanto o produto. Com essa visão, fundou o Cartel de Guadalajara, o primeiro cartel moderno do México. Sob seu comando, reuniram-se figuras que mais tarde dominariam o país: Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo e um jovem ambicioso chamado Joaquín El Chapo Guzmán. O Cartel de Guadalajara
chegou a controlar quase todo o tráfico de maconha e cocaína rumo aos Estados Unidos durante a década de 1980. Seu sucesso se baseava em algo além da violência. Félix Gallardo preferia subornar a matar, negociar a atirar. Ele entendia que o sangue atraía a atenção, e a atenção destruía impérios. Ele estabeleceu alianças com cartéis colombianos, que lhe forneciam cocaína em grande escala. Em troca, garantia a distribuição pelas rotas mexicanas até o mercado norte-americano. Era o intermediário perfeito, eficiente, discreto e mortal quando precisava ser. Sua frase mais conhecida o definia com precisão: quem se meter com a gente, paga. Félix Gallardo não controlou apenas as drogas, controlou a política, a polícia e as fronteiras. Sua organização funcionava como uma corporação, com divisões especializadas: finanças, transporte, segurança e inteligência. Esse modelo inspiraria todos os cartéis que viriam depois. Mas sua perfeição tinha um ponto fraco: a soberba. Em 1985, o assassinato do agente da DEA, Henrique Kiki Camarena, mudou para sempre o equilíbrio do narcotráfico mexicano. Camarena havia conseguido descobrir os laboratórios e plantações do cartel de Guadalajara. Seu sequestro, tortura e execução desencadearam a Operação Leyenda, a maior investigação da história da DEA. Os Estados Unidos pressionaram o México com uma força política sem precedentes. O caso revelou a rede de corrupção que sustentava Félix Gallardo e colocou o país sob escrutínio mundial. Em 19 de abril de 1989, após anos de investigação e pressão internacional, Miguel Ángel Félix Gallardo foi capturado em Guadalajara. Ele foi condenado a 40 anos de prisão por narcotráfico, sequestro e assassinato. Mas, mesmo de dentro da cela, El Padrino continuava dando ordens. Mantinha contato com seus homens por meio de mensageiros e familiares, provando que seu poder não dependia da liberdade, e sim da influência. Após sua captura, o grande império do cartel de Guadalajara se fragmentou, e de suas cinzas nasceriam os monstros do novo milênio: o cartel de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán; o cartel de Juárez, sob Amado Carrillo Fuentes; e o cartel de Tijuana, com os irmãos Arellano Félix. Cada um herdou um pedaço do sonho de El Padrino. E com isso, começou uma nova era de sangue e poder. Quando Miguel Ángel Félix Gallardo caiu, o império que ele havia construído se partiu em pedaços. Dessa divisão, nasceram os grandes cartéis que dominariam as décadas seguintes: o cartel de Juárez, sob o comando de Amado Carrillo Fuentes, e o cartel de Tijuana, controlado pelos temidos irmãos Arellano Félix. Esse modelo de divisão territorial, zonas de controle, rotas definidas e hierarquias verticais virou a base do narcotráfico moderno no México, uma estrutura tão eficiente que, décadas depois, ainda segue viva. Da cela, Félix Gallardo viu seu legado se expandir além do seu controle. Ele havia desenhado o mapa de um negócio que ninguém mais conseguiria deter. Foi o primeiro grande arquiteto do narcotráfico moderno, o homem que transformou uma rede de contrabandistas em uma organização global. Sua influência moldou toda uma geração de chefes: El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero. Todos seguiram os princípios que El Padrino havia estabelecido: inteligência antes da violência, controle antes do caos, poder antes da fama. Félix Gallardo nunca foi o mais sanguinário nem o mais visível, mas foi o mais inteligente. Um estrategista que soube manipular sistemas, comprar silêncios e construir um império sem precisar disparar uma arma. Por isso, seu nome ainda é sinônimo de poder, cálculo e lenda. Sua história é uma lição de como a ambição pode transformar um homem comum em mito e de como os mitos do crime nunca morrem por completo. Mas enquanto El Padrino planejava nas sombras, outro homem já estava ascendendo, com um estilo muito mais direto e brutal. Seu nome ficaria marcado por um dos crimes mais sombrios da história do narcotráfico: Rafael Caro Quintero.
Cofundador do cartel de Guadalajara, Caro Quintero não apenas ajudou a construir o império de Félix Gallardo, como também foi responsável por uma das maiores crises diplomáticas entre México e Estados Unidos, o sequestro e assassinato do agente da DEA Enrique Kiki Camarena. Sua história é a de um homem que combinou ambição, astúcia e uma crueldade sem limites. Rafael Caro Quintero nasceu em 24 de outubro de 1952, em La Noria, Badiraguato, Sinaloa. Uma região pobre, mas fértil em algo além de plantações. Era o berço dos grandes chefes do narcotráfico mexicano. Sua família vivia da agricultura, cultivando milho e feijão, mas também maconha e papoula, cultivos que o jovem Rafael conheceu desde criança. Desde cedo, mostrou uma mente calculista e uma ambição feroz. Enquanto outros sonhavam em fugir da pobreza, ele sonhava em dominá-la. Começou cultivando pequenos lotes de maconha em Sinaloa, mas logo entendeu que o dinheiro de verdade estava além das montanhas. Expandiu suas operações para outras regiões do país e depois para os Estados Unidos, montando uma rede logística com rotas, contatos e subornos às autoridades. Foi então que uniu forças com Miguel Ángel Félix Gallardo e Ernesto Fonseca Carrillo, formando o lendário Cartel de Guadalajara, a primeira grande organização moderna do narcotráfico mexicano. Durante os anos 70 e 80, o cartel controlou a produção e a distribuição de maconha e cocaína rumo aos Estados Unidos. Caro Quintero era o mestre da logística e da produção, enquanto seus sócios cuidavam da segurança e das relações políticas. Juntos, criaram uma rede tão sofisticada que, pela primeira vez, o México deixou de ser um simples corredor para se tornar o epicentro mundial do tráfico de drogas. Em 1985, a história do narcotráfico mexicano mudou para sempre. O agente da DEA Enrique Kiki Camarena havia conseguido infiltrar a rede de laboratórios de cocaína do cartel de Guadalajara. Seus relatórios estavam prestes a desmontar uma das operações mais lucrativas do continente. Mas, antes de conseguir, ele desapareceu. Foi Rafael Caro Quintero quem ordenou seu sequestro. O agente foi interceptado em Guadalajara, torturado por horas e assassinado com brutalidade. Seu corpo apareceu dias depois, deixando o rastro de um castigo que chocou o México e os Estados Unidos. Aquele crime não acabou apenas com uma vida. Mudou a história do narcotráfico para sempre. Pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos se deparou com a real dimensão do poder criminoso no México. Washington exigiu respostas, e o que veio depois foi uma das maiores operações da história da DEA, a Operação Leyenda, uma caçada internacional sem precedentes. O nome de Caro Quintero passou a ocupar o primeiro lugar na lista dos homens mais procurados do mundo. Em 1985, após semanas de perseguição, ele foi capturado pelas autoridades mexicanas. O homem que havia desafiado duas nações foi condenado a 40 anos de prisão por narcotráfico, sequestro e assassinato. Mesmo atrás das grades, sua influência não desapareceu. Da prisão, continuou movendo peças por meio de intermediários, mantendo parte do controle sobre antigos aliados. Mas o mundo do narco já não era o mesmo. Enquanto ele cumpria a pena, surgiam novas figuras. El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, Los Zetas. A geração que ele ajudou a formar o havia superado. Em 2013, aconteceu o impensável. Rafael Caro Quintero foi libertado, após 28 anos preso, por um tecnicismo jurídico. Sua saída gerou uma onda de indignação no México e nos Estados Unidos. Mas o velho chefe não buscou aposentadoria. Voltou ao negócio que conhecia melhor. Em questão de meses, voltou a puxar os fios do narcotráfico. Reativou contatos, recuperou rotas e fez alianças com novos grupos criminosos. Seu nome reapareceu em relatórios de inteligência e em listas de recompensas internacionais. A DEA oferecia milhões de dólares por informações que levassem à sua captura. Caro Quintero voltou a mostrar por que era considerado um mestre da logística criminosa.
Organizava rotas terrestres e fluviais rumo aos Estados Unidos, coordenava laboratórios em vários estados e mantinha as autoridades sob controle por meio de subornos seletivos. Ao contrário de outros chefes mais midiáticos, sua violência era silenciosa, calculada e precisa. Não buscava manchetes, buscava resultados. O legado de Rafael Caro Quintero é um paradoxo. Ele foi um dos pioneiros do narcotráfico moderno, o homem que profissionalizou o negócio e ensinou os demais a esconder o crime atrás do dinheiro. Mas também foi responsável por um dos assassinatos mais atrozes da história contemporânea do México. Hoje, com mais de 70 anos, segue sendo um símbolo do que o poder criminoso pode alcançar quando se misturam inteligência, ambição e sangue frio. Um nome que desperta medo e respeito, dos campos de Sinaloa aos tribunais internacionais. Rafael Caro Quintero, o agricultor que virou magnata do crime, o fundador de um império e o homem que provou que, no mundo do narcotráfico, a morte nem sempre significa o fim. Na história do narcotráfico mexicano, existe um homem envolto em sombras, um fantasma que sobreviveu a todos os chefes, a todos os governos e a todas as guerras. Seu nome é Ismael Zambada Garcia, embora o mundo o conheça simplesmente como El Mayo. Por mais de 5 décadas, Zambada permaneceu no topo do cartel de Sinaloa, um império criminoso que resistiu a quedas, traições e capturas. Enquanto seus parceiros foram presos ou abatidos, ele seguiu livre, observando, puxando os fios, esperando o momento certo. El Mayo não precisou do brilho das manchetes nem da fama das séries. Seu poder foi construído com paciência, inteligência e silêncio. É, em muitos sentidos, o último grande estrategista do narcotráfico moderno. Ismael Zambada Garcia nasceu em 1 Grau de Janeiro de 1948, em Culiacán, Sinaloa, o centro de um território que mais tarde seria conhecido como o berço do narcotráfico mexicano. Ele vinha de uma família humilde. Seu pai era agricultor, sua mãe, dona de casa. Nas montanhas de Sinaloa, cultivar maconha e papoula era tão comum quanto plantar milho. O narcotráfico não era um crime, era uma forma de sobreviver. Desde pequeno, Ismael aprendeu os segredos do cultivo, do transporte e da venda em pequena escala. Mostrava um talento natural para negociar, organizar e, sobretudo, manter a calma quando todos os outros perdiam a cabeça. Na juventude, começou a distribuir maconha e ópio nos povoados próximos. Seu método era simples, mas eficaz. Cumprir sempre, falar pouco e nunca deixar rastros. Essa discrição permitiu que ele crescesse sem chamar atenção. Enquanto outros chefes competiam por notoriedade e territórios, sua reputação logo chegou aos ouvidos de Miguel Ángel Félix Gallardo, que nos anos 70 controlava o cartel de Guadalajara. O jovem Zambada entrou para sua rede e aprendeu na prática como o negócio funcionava. O controle de rotas, a compra de vontades, a coordenação com cartéis colombianos e a logística internacional do tráfico de cocaína. Quando Félix Gallardo foi capturado em 1989, seu império se fragmentou. E, nessa divisão de poder, Zambada surgiu como um dos novos líderes do cartel de Sinaloa, ao lado de Joaquim El Chapo Guzmán e outros sócios que transformariam o narcotráfico para sempre. Enquanto Guzmán virava a face pública do cartel, El Mayo permanecia nas sombras, como um estrategista silencioso, comandando à distância, movendo carregamentos e negociando acordos internacionais. Sob sua liderança, o cartel de Sinaloa se consolidou como uma das organizações mais eficientes e flexíveis do mundo. Usava túneis na fronteira, jatos particulares, barcos pesqueiros e submarinos improvisados para transportar drogas. Operava redes de inteligência que lhe permitiam antecipar movimentos do exército e da DEA. E, o mais importante, sabia quando desaparecer do mapa. Enquanto outros chefes caíram por soberba ou exposição na mídia, El Mayo escolheu a invisibilidade.
Seu nome quase não aparece em fotografias, seus movimentos são sussurrados entre agentes e rivais, e seu poder segue intacto. Ismael El Mayo Zambada não é apenas um chefe. Ele é uma instituição do silêncio. Um homem que entendeu que, no narcotráfico, sobrevive quem sabe esperar. Durante décadas, Ismael El Mayo Zambada mostrou ser um mestre da logística. Sua precisão e calma lhe permitiram sobreviver a guerras intermináveis contra o Estado e a confrontos com os cartéis mais letais do México. Enquanto outros se sangravam em disputas por território, ele preferia planejar, esperar e se mover em silêncio. Sua aliança mais importante foi com Joaquim El Chapo Guzmán. Por anos, os dois dividiram a liderança do cartel de Sinaloa, uma parceria que combinou duas forças opostas, a ousadia e o espetáculo de El Chapo, com a paciência e a discrição de El Mayo. Juntos, expandiram o império para os Estados Unidos, a América Central e a Europa, tecendo uma rede que chegou a dominar o tráfico mundial de cocaína, metanfetaminas e heroína. Enquanto Guzmán virava lenda midiática, Zambada seguia sendo o cérebro silencioso que mantinha o negócio funcionando. Quando El Chapo foi capturado e extraditado para os Estados Unidos, muitos pensaram que o cartel de Sinaloa cairia com ele. Mas aconteceu o contrário. El Mayo se consolidou como líder absoluto, reafirmando seu domínio sem precisar aparecer em público nem disparar uma arma. Ao longo dos anos, Zambada enfrentou conflitos com o cartel de Juárez, o cartel de Tijuana e os Beltrán Leiva. Ainda assim, sua estratégia foi sempre a mesma: minimizar riscos, maximizar ganhos. Evitava guerras abertas, preferia acordos e assassinatos cirúrgicos. Num mundo em que todos queriam ser temidos, El Mayo escolheu ser invisível. Enquanto seus inimigos morriam ou eram presos, Zambada permanecia livre. Nunca foi capturado, embora a DEA e as autoridades mexicanas ofereçam milhões de dólares por informações que levem ao seu paradeiro. Seu segredo: mudar constantemente de residência, operar por meio de intermediários e jamais deixar rastros. Num mundo em que a fama mata, El Mayo escolheu a escuridão. Ele manteve uma vida privada quase impenetrável. Sua família evita a mídia. Não há aparições públicas nem luxo ostentoso. Não busca notoriedade, nem filmes, nem música sobre sua vida. Seu poder está no silêncio e na memória de quem lhe deve lealdade. Sob sua liderança, o cartel de Sinaloa se expandiu para mais de 50 países, controlando rotas-chave para os Estados Unidos, Europa e Ásia. Incorporou métodos modernos, submarinos, drones e jatos particulares. Enquanto outros chefes caíam um a um, El Mayo seguia de pé. Hoje, é considerado o chefe mais longevo e astuto do México, o último estrategista do narcotráfico contemporâneo. Sua história é a prova de que, neste mundo, a inteligência pode ser mais letal do que a violência e que, às vezes, o silêncio é a arma mais poderosa. Mas o império do crime não floresceu apenas no México. A milhares de quilômetros, no coração da Colômbia, outro homem tecia sua própria rede de poder, discrição e dinheiro. Um chefe que preferia gravatas a balas e que construiu um império com a mesma precisão de um banqueiro. Seu nome: Gilberto Rodríguez Orejuela, cofundador do cartel de Cali, o inimigo silencioso do mito de Pablo Escobar. Por décadas, um homem puxou os fios do narcotráfico colombiano nas sombras. Nunca buscou fama nem holofotes. Seu poder não vinha do medo, e sim do dinheiro, da estratégia e da inteligência. Seu nome: Gilberto Rodríguez Orejuela, o cérebro por trás do cartel de Cali, o chefe que dominou o negócio da cocaína como se comandasse uma multinacional. Gilberto José Rodríguez Orejuela nasceu em 30 de janeiro de 1939, no departamento de Tolima, Colômbia. Sua família era humilde, e quando ele ainda era criança, mudou-se para Cali, Vale del Cauca, uma cidade que, com o tempo, se tornaria o centro do seu império. Desde jovem, Gilberto mostrou uma mente analítica e um talento natural para os negócios.
Começou com empreendimentos legais, comércio local e pequenos investimentos, mas logo entendeu que a verdadeira fortuna estava em outro tipo de mercado. Um em que a demanda nunca caía, e os lucros eram impossíveis de igualar. Junto do irmão, Miguel Rodrigues Orejuela, formou uma parceria que, com o tempo, daria origem a um dos cartéis mais sofisticados e lucrativos do planeta, o Cartel de Cali. Nos anos 70, os irmãos Rodrigues consolidaram uma organização que se tornaria a principal rival do Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Mas o estilo deles era completamente diferente. Enquanto Escobar governava com balas e bombas, Gilberto Rodrigues Orejuela construía seu império com subornos, conexões políticas e empresas de fachada. O Cartel de Cali funcionava como uma corporação criminosa perfeitamente estruturada. Tinha divisões especializadas em finanças, logística, segurança e transporte, e operava por meio de uma rede de empresas legais que serviam para lavar milhões de dólares. Ao contrário do caos violento do Cartel de Medellín, Cali era um reino de discrição e eficiência. Seus líderes vestiam ternos, se reuniam em escritórios e falavam a linguagem dos empresários. Gilberto era o diretor financeiro, o cérebro que desenhava rotas, negociações e movimentações de dinheiro. Já seu irmão Miguel cuidava da coordenação operacional e das alianças internacionais. Durante os anos 80 e 90, o Cartel de Cali chegou a controlar até 80% da cocaína que entrava nos Estados Unidos. Suas operações se estenderam pela Europa, Ásia e Oceania, criando uma rede global que movia toneladas de droga e bilhões de dólares com precisão cirúrgica. Gilberto Rodrigues Orejuela aperfeiçoou a arte da lavagem de dinheiro, criou bancos falsos, comprou empresas internacionais e subornou políticos de alto escalão. A corrupção não era uma ferramenta, era o coração do seu negócio. Enquanto Pablo Escobar explodia bombas para mandar recados, Gilberto preferia fazer uma ligação e fechar um acordo. Não precisava ser temido, só respeitado. Seu lema era simples: a violência atrai atenção, e a atenção destrói impérios. Ainda assim, a rivalidade entre os dois cartéis era inevitável. Cali e Medellín travaram uma guerra silenciosa, uma disputa por rotas, contatos e controle dos mercados internacionais. Enquanto Escobar impunha o terror, Rodrigues Orejuela comprava vontades. E, por anos, essa diferença foi suficiente para mantê-lo livre. Mas toda estratégia tem um limite. Em 1995, após uma longa investigação conjunta entre a polícia colombiana e a DEA, Gilberto Rodrigues Orejuela foi finalmente capturado em Cali. Sua prisão marcou o início do fim do cartel, que operava como uma corporação global do crime. Após sua captura em 1995, Gilberto Rodrigues Orejuela foi extraditado para os Estados Unidos em 2004, acusado de narcotráfico, lavagem de dinheiro e conspiração internacional. Durante o julgamento, os promotores revelaram o que muitos já suspeitavam. O Cartel de Cali não era uma quadrilha de criminosos, era um império corporativo do narcotráfico, com hierarquias, estratégias financeiras e operações globais que rivalizavam com grandes multinacionais do mundo legal. Rodrigues Orejuela se destacou por ser um chefe diferente, mais cerebral do que violento, mais estrategista do que guerreiro. Seu poder não foi construído com medo, e sim com planejamento, inteligência e contatos. Criou redes financeiras capazes de mover centenas de milhões de dólares sem deixar rastros. Desenhou métodos de lavagem de dinheiro tão sofisticados que, décadas depois, ainda servem de modelo para organizações criminosas. Ele mantinha relações diretas com políticos, empresários e autoridades, garantindo assim a estabilidade do seu império. Nunca buscou a fama, nem o protagonismo midiático que acabou devorando homens como Pablo Escobar. Gilberto entendia que o verdadeiro poder não se grita, ele se exerce em silêncio. Na vida pessoal, levou uma vida discreta. Evitava luxos ostentosos, raramente aparecia em público
e mantinha a família fora do centro das atenções, embora muitos deles tenham acabado envolvidos nas finanças do cartel. Seu perfil baixo foi seu melhor escudo por anos. Em 31 de maio de 2022, Gilberto Rodrigues Orejuela morreu em uma prisão dos Estados Unidos enquanto cumpria sua pena. Sua morte encerrou um dos capítulos mais importantes da história do narcotráfico colombiano, mas o legado do cartel de Cali não desapareceu com ele. Ele deixou uma estrutura empresarial que serviu de inspiração para os cartéis modernos: sistemas de lavagem de dinheiro em grande escala, subornos institucionalizados, e uma filosofia baseada na discrição, na negociação e no controle, sem precisar do terrorismo midiático que caracterizou Escobar. Gilberto Rodrigues Orejuela foi a antítese de Pablo Escobar, um chefe meticuloso, paciente e calculista que entendeu que, no narcotráfico, o poder nem sempre está nas balas, mas na estratégia e na inteligência. Seu nome ficou marcado como um dos grandes arquitetos do crime global, um símbolo da época em que o narcotráfico deixou de ser apenas violência e passou a ser um negócio com cara de empresa. Ao longo da história, esses homens, Escobar, Guzmán, Carrillo, Cárdenas, Félix Gallardo, Caro Quintero, Zambada, Rodrigues Orejuela e outros, deixaram uma marca indelével no mundo do crime organizado. Das montanhas da Colômbia e do México até os cantos mais distantes do planeta, seus nomes viraram sinônimo de poder, dinheiro, medo e lenda. Cada um caiu à sua maneira, uns por ambição, outros por traição, mas todos deixaram uma mensagem clara. No mundo do narcotráfico, o poder pode ser comprado, mas nunca dura para sempre. Alguns desses homens terminaram atrás das grades, outros foram abatidos, e alguns poucos ainda operam nas sombras. O narcotráfico não conhece fronteiras nem limites. É uma máquina que se reinventa, uma herança maldita que atravessou gerações. O que une todos esses chefes não é só a ambição pelo dinheiro, mas a capacidade de transformar o crime em império, de construir poder a partir do medo, e de deixar uma marca profunda na história do mundo moderno. Mas por trás de cada fortuna, de cada avião carregado, de cada mansão e de cada disparo, houve vidas destruídas, milhares de vítimas, famílias despedaçadas, jovens sem futuro, comunidades inteiras marcadas pela violência. Essas histórias, por mais fascinantes que pareçam, também são um espelho sombrio da ambição humana, um alerta sobre o preço do poder e da impunidade. Das montanhas da Colômbia aos desertos de Sinaloa, seus nomes continuam ecoando como lendas e avisos ao mesmo tempo, porque os impérios do narcotráfico não se constroem apenas com dinheiro e sangue, também com a indiferença do mundo que os viu crescer. Obrigado por me acompanhar neste percurso pela história do crime organizado. Se você gostou deste documentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Seu apoio é o que mantém este projeto vivo e nos permite continuar trazendo à tona os segredos do passado. A gente se vê muito em breve, em um novo relato